Eduardo Domingues é um treinador muito bem visto na Argentina pela sua forma de jogo direta e como ele monta suas equipes bem competitivas com o material que ele tem disponível. O Atlético Mineiro acertou a contratação desse novo treinador e eu, realizando a análise, entendi a principal arma do seu jogo. Fica comigo nessa análise aqui para você entender como que o Atlético Mineiro jogará. Na prancheta a gente vai desenhar o time numa 4-2-3-1. Mas aqui é um dos grandes segredos desse time. O desenho em campo ele é praticamente nulo. Isso porque o Eduardo Domingues ele entende que o futebol precisa de superioridade e mobilidade. Então, basicamente, a gente vai ver esse desenho aqui. Um 4-2-3-1 com bola, o time com bola para tentar avançar em campo. E aí o que acontece? Os laterais eles sempre vão participar do momento ofensivo, eles vão subir muito, vão ganhar campo. E aí tem uma dinâmica bem interessante aqui. Geralmente, se os dois laterais subirem, um volante vai baixar, vai fazer essa movimentação aqui de baixar para se tornar quase um terceiro zagueiro para uma saída de 3. E aí tem uma outra dinâmica bem interessante. Os meias abertos aqui desse 4-2-3-1, eles viram praticamente meias interiores. Eles vão vir para dentro para libertar o corredor para o lateral. E aí um outro detalhe também dessa construção é que esses três meias aqui, eles variam muito de posição. Então, por vezes, a gente vai ver o meia se alinhando com o volante e aí formando quase esse 3-2-4-1. Mas na prática, a intenção não é os desenhos, e sim a dinâmica que esses desenhos buscam gerar. Até porque a equipe do Domingues ela é muito móvel. Os jogadores trocam de posição frequentemente. E eu vou te mostrar isso aqui na prática. Aqui é exatamente esse ponto que eu queria mostrar para vocês. Olha como que o lateral esquerdo e o lateral direito eles estão bem amplos no campo, espaçando muito a última linha adversária. O volante aqui, no caso o segundo volante ou o primeiro, como vocês optarem por chamar, ele baixou para fazer essa saída de 3 aqui. E aí o meia, ele baixa e se alinha com o primeiro volante aqui, com o segundo volante, fazendo mais ou menos esse quadrado no campo. E aí dando a ideia que eu falei para vocês do nosso desenho. Um 3-2-4-1. A primeira linha, a segunda linha, a terceira linha de meio campistas e dos dois laterais, e lá na frente o atacante. E a ideia principal é sempre buscar um jogo por dentro. O Eduardo Domingues ele visa muito um jogo vertical, com menos posse e mais ações ofensivas no último terço. Não queremos ter muito tempo na pelota, la queremos ter muitas vezes, não muito tempo. Eduardo Domingues sempre quer ter superioridade por dentro, ele quer ter muitos jogadores por dentro. Olha esse trecho que ele mesmo disse. O lateral sempre está abierto, porque temos superioridade numérica por dentro. La tiro para dentro, apoyo, la cambio de lado. Vamos, Juan, dale. E aí, dito isso, olha só para vocês verem como que na prática faz toda a diferença. Aqui a gente vai ver basicamente essa ideia de ter muitos jogadores por dentro, então a gente vê aqui um 4 contra 3 nesse espaço destacado na imagem. A gente vai ver os dois laterais por fora e o lateral da inversão ele vai ser muito importante. Mas daqui a pouco eu vou chegar nele. A gente vai ver aqui uma dinâmica por dentro, porque justamente quando essa bola entra por dentro, os jogadores da equipe adversária, eles tendem a focar muito nesse passe por dentro. Eles tendem a focar porque a bola está na região mais perigosa. Dali pode sair um chute, pode sair um passe por dentro e pode sair um lançamento por cima também. Então, os jogadores vão fixar muita atenção na bola por dentro aqui. E aí, o que vai acontecer? Vai sobrar exatamente um corredor, um latifúndio do outro lado para o lateral explorar. A bola vai vir aqui, a gente tem uma igualdade numérica por dentro. E aí, quando essa igualdade numérica ela é superada, a gente vai ver essa dinâmica aqui. A bola vai chegar com tempo e espaço para o lateral da inversão e uma outra dinâmica que o Eduardo busca gerar. Qual que é o motivo da superioridade, Arthur? Qual que é o tempo todo, qual que é a ideia geral do lateral ultrapassar de um lado e de outro? Exatamente isso aqui. Se o lateral esquerdo ele ultrapassa e a bola está no corredor direito, o lateral esquerdo ele sempre vai fechar a área, ele sempre vai cair para dentro. Para quê? Gerar uma superioridade numérica na última linha e num cruzamento. E aí, olhando essa dinâmica, a gente como analista até consegue já fazer algumas percepções. E talvez como que o Gustavo Scarpa ele pode ser potencializado com essa dinâmica aqui do Eduardo Domingues. Isso porque é um papel parecido com o que ele fazia no começo de trabalho do Milito. Caindo de fora para dentro e aí tentando esse chute com a perna esquerda, que é um forte do Scarpa. A gente vai ver basicamente essa mesma dinâmica aqui. Muitos jogadores, eu vou voltar para vocês verem, muitos jogadores por dentro. E aí, o que acontece? Basicamente, a inversão, ela sempre vai ter um cara livre, sempre vai ter um jogador livre por lá. Porque geralmente é como eu expliquei para vocês. Os jogadores adversários, eles vão focar muito por dentro. Evitar ao máximo que essa bola entre por dentro e liberar o corredor para construírem por fora. Mas na construção por fora tem um outro problema. Quando o time direciona a construção por fora, é porque alguma dinâmica ele quer gerar dentro da área. E essa dinâmica é justamente o que eu mencionei para vocês.
aqui o lateral ou meia também, não faz muita diferença, a intenção é criar superioridade numérica dentro da área. O meia vai cair para dentro e aí a gente vai gerar um 3 contra 2 numa situação de cruzamento. O cruzamento vem para dentro da área e aí o ponta do Estudiantes vai acabar finalizando para dentro do gol. E eu posso dizer uma coisa para vocês, tá? Pressionar alto é marca registrada desse time do Eduardo Domingues também. Esse gol aqui, ele vai sair exatamente nesse contexto. Vou voltar um pouquinho o lance aqui para vocês entenderem que tudo começa aqui atrás. Tudo começa com a jogada de ataque posicional da equipe do Estudiantes. É basicamente aquela mesma ideia de tentar cruzar dentro da área com superioridade. A gente vê aqui um 2 contra 1 dentro da área aqui, mas o cruzamento vai acabar não acontecendo. E aí, novamente, eu ressalto a ideia principal da superioridade. E se não tiver superioridade, jogadores próximos uns dos outros. Por quê? Se perdemos a bola, recuperamos ela imediatamente. Essa é a ideia base principal da equipe do Eduardo Domingues. A gente vai ver aqui uma dinâmica do Estudiantes tentando entrar no último terço, que vai acabar perdendo a bola. Quando perde a bola, imediatamente os jogadores mais próximos pressionam o portador, vão em cima dele para tirar as opções de passe e fazer com que ele jogue a bola o mais longe possível. Mesmo assim, se ele conseguir acertar o passe, olha o que vai acontecer. Os jogadores vão correr para trás, sempre direcionando o jogador que está com a bola da equipe adversária para o lado do campo, para justamente tirar o conforto dele para progredir no campo. A gente vai ver aqui, empurrando o adversário para a linha lateral, faz basicamente aqui esse 3 contra 1 e aí ele sem opção vai jogar para trás. Quando ele joga para trás, o ponta geralmente que estava fechando o zagueiro lá atrás, ele vai voltar e vai fechar a opção de passe por dentro, liberando a equipe do Guimarães a construir por fora, construir novamente pelo zagueiro, zagueiro para o goleiro e por aí vai. Quando a bola entra no zagueiro, aí basicamente a pressão já está totalmente restabelecida. O atacante vai fechar, voltando a linha de passe aqui do zagueiro, e o ponto meia, no caso aqui que está por dentro, vai fechar a linha de passe para frente, obrigando aqui o jogador a jogar para trás e dando esse balão, esse presente aí para o Estudiantes fazer 2-0 contra o Guimarães. E na forma das equipes do Eduardo Domingues se defender também é assim. A ideia de ter esses encaixes mais longos, essas perseguições mais longas individualmente, para ter superioridade no corredor da bola e para sempre ter marcação próxima aonde está saindo a jogada. A gente vê aqui basicamente a equipe nesse 4-2-3-1, mas que aqui está praticamente sendo um 4-1-4-1, e aí por isso que eu ressalto para vocês não se apegarem aos números, porque a formação tática em si ela não vai determinar se a equipe vai jogar bem ou mal. O que vai determinar são as dinâmicas que a equipe busca gerar. Então aqui a gente vai ver basicamente esse 4-4-1, 4-2-3-1, como vocês optarem por chamar, e essas perseguições mais longas. Quando o zagueiro do Racing ele vai ter a bola descoberta para conseguir realizar um passe longo, uma diagonal mais longa, buscando o lateral ponta dele que está aqui no lado de baixo, a gente vai ver aqui o jogador interceptando, por conta desse encaixe mais longo mesmo. A gente vai ver aqui o jogador mais próximo conseguindo interceptar essa bola longa e recuperando a bola para a equipe do Estudiantes. E aí quando a gente bate o olho na equipe do Estudiantes jogando, que é a equipe que eu acompanho do Eduardo Domingues, para trazer essa análise aqui para vocês, a gente bate de cara com um contraste muito grande de ideias. O Sampaoli era um treinador mais adepto a um jogo de posse de bola, um jogo de controle, um jogo onde as minhas ações elas vão influenciar as ações do adversário. Eu vou buscar mobilizar o sistema do adversário para mim conseguir avançar e progredir no campo. Já a equipe do Eduardo Domingues não, eles geralmente vão conseguir manipular o adversário construindo com distâncias mais longas, jogadores mais distantes uns dos outros, para conseguir fazer com que o adversário salte em espaços maiores e abra espaço por dentro numa dinâmica mais rápida, de bola longa, de progredir mais rápido com poucos passes. E aí essa dinâmica ela vai ser muito interessante. Olha para vocês verem aqui o espaço maior que eu desenhei na imagem, como que realmente está muito espaçado a equipe aqui do Estudiantes, a equipe do Racing também tendo que fazer esse salto mais longo. E aí quando a bola entra no zagueiro do Estudiantes, a gente vai ver o quê? Um salto de pressão muito longo do ponta do Racing, ele saltando basicamente aqui muito distante da posição e abrindo um espaço muito grande nas próprias costas. E o que vai acontecer com isso? A equipe do Estudiantes ela vai progredir em campo através dessa dinâmica. O jogador mais próximo aqui, que é o zagueiro, ele vai achar o jogador mais distante para achar o lateral se projetando, dando profundidade para a equipe, como eu relatei para vocês durante essa análise. Aqui numa triangulação vai conseguir fazer com que o lateral progrida. Vai acabar pecando na execução do passe, mas a dinâmica e a ideia que o time do Estudiantes busca gerar com essa construção mais espaçada é justamente essa daqui. E aí assistindo os jogos do Estudiantes para trazer para vocês aqui nessa análise, a gente começa a perceber algumas coisas, do contraste do treinador anterior
com o novo treinador, como eu já relatei para vocês, e também de como os jogadores do elenco eles podem se adaptar com esse novo treinador. A gente hoje no Atlético Mineiro tem o Everson, que é muito bom nessa bola longa, e o Preciado na lateral direita, que na seleção do Equador ele joga praticamente como ala. E aí, com essa dinâmica, a gente busca entender mais ou menos como que vai ser esses encaixes. Olha que interessante para vocês verem. Aqui a gente vai ter novamente aquela situação do lateral, os jogadores mais distantes, o lateral se projetando para saltar mais longo. E aí aqui o goleiro ele vai achar essa bola longa para o lateral para ele se projetar para frente, ganhando campo na frente da equipe do Racing. Quando lança essa bola, ele não consegue ganhar a primeira bola. Mas aí também vem aquela ideia dos jogadores estarem próximos para ganhar a situação de segunda bola. E aí justamente a primeira dinâmica que eu mostrei aqui para vocês anterior, dessa dinâmica de triangulação que a equipe do Estudiantes busca gerar, espaçando o time adversário, é justamente aquilo que vai acontecer. Olha o espaço por meio que a equipe do Racing deixa, e aí basicamente um salto muito longo aqui do ala barra lateral da equipe do Racing. Um salto aqui que ele vai deixar muito espaço na última linha. Com a dinâmica de tabela, a equipe do Estudiantes vai conseguir progredir. Vou avançar um lance um pouco para vocês. E aí aqui a gente vai ter uma dinâmica muito interessante, que é o facão do centroavante. A bola vai entrar, o centroavante vai fazer o facão por dentro para receber essa bola dentro da área, vai acabar pecando na finalização. Bom, e é dessa forma aqui que eu imagino que vai jogar o Atlético Mineiro. Eduardo Domingues é o novo treinador, mas me conta aqui nos comentários se você está esperançoso com essa contratação e se você espera que vai ser um bom trabalho na equipe do Atlético Mineiro. Vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho também. Comenta aqui também o que você achou dessa análise. Então, até a próxima. Falou e fui!